Paz do Senhor, meus amados. Deus abençoe a todos. Que a graça e o amor do Senhor Jesus Cristo possa chegar na tua casa, para a tua família. Um ótimo dia, né? Hoje, domingo, dia 26 de julho de 2020. Um dia ímpar, especial para as nossas vidas. E eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, né? Hoje no nosso culto matinal. Eu gostaria de deixar para a sua meditação, né? A palavra do Senhor, um único versículo que nos chama, né? A atenção lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12, Paulo ele faz uma advertência em que essa advertência ela tem serventia, né? Ela atravessou aí os séculos e nos alcançou nos nossos dias, que diz assim, Romanos capítulo de número 12, suplico-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, de que apresentate os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a advertência de Paulo às nossas vidas, né? Esta palavra atravessou aí muitos séculos, muitos anos e chegou até as nossas vidas. Mas, pastor, esta palavra era lá para o povo antigo. Esta palavra é de um Deus, irmãos, que ele não se sabe, né? Nem o seu início, nem o seu fim. É um Deus eterno, né? Não é infinito. Infinito é aquele que tem início, mas que não se sabe seu fim. Mas o nosso Deus, ele é eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é um Deus que ele operava lá no passado, ele opera agora no presente e vai continuar operando no futuro, porque não tem quem o possa impedir de fazer aquilo que ele almeja fazer, aquilo que ele deseja, aquilo que ele quer fazer. Então, nosso Deus, ele continua sendo poderoso, tá bom? A palavra do Senhor, então, irmãos, ela nos adverte para que nós apresentemos, né, os nossos corpos, algo, irmãos, que Deus ele nos confiou, que ele nos deu, primeiramente, para que nós sejamos templos do Espírito Santo de Deus. Então, os nossos corpos, irmãos, é o templo físico para que o Espírito Santo de Deus ele possa habitar em nós. Então, nós temos, irmãos, uma excelência, né, que Paulo ele vai dizer lá em 2 Coríntios, no capítulo de número 4, versículo de número 7, que Deus ele tem os seus maiores tesouros em vasos de barro, para que a excelência não seja do vaso, mas que a excelência continue sendo de Deus. Então é um tesouro que o Senhor ele depositou nas nossas vidas, né? Então nós temos o Espírito Santo de Deus, nós somos templos do Espírito Santo de Deus e nós somos mais ainda, irmãos, nós somos a representação legal de Deus sobre a face da terra. Pastor, mas eu vejo tantas pessoas que não têm sido a representação. Foi porque Deus ele te chamou, irmão. Você está vendo isso aí? Deus ele te chamou você na particularidade, viu? Te chamou no individual para que você seja o representante. Não é porque as outras pessoas não são que você tem que deixar de ser. Então esta palavra é para a tua vida, viu? Ela é uma advertência para a vida daqueles que Deus chamou, mas que ainda não tem entendimento. Deus ele te chamou para ser a diferença em meio aos dias que nós estamos vivendo, viu? A palavra do Senhor, ela vai nos dizer que nós temos uma palavra, irmãos, que vai nos dizer que nós não podemos nos associar com pessoas do pecado. Por quê? Porque, como diz aqui a palavra, nós somos santos. Nós somos santos, irmãos, viu? Louvado seja o nome do Senhor. No versículo de número 1, né?
que nós temos que apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então nós temos que apresentar, nós temos que manter, irmãos, nossos corpos santos. Pastor, mas estou vivendo em meio a dias em que está difícil de se cumprir isso aí. Eu entendo você. Na verdade, o Senhor ele nos colocou no mundo e diz que nós não devemos nos conformar com o mundo. Não é porque nós necessitamos do mundo, mas porque como nós somos representantes legais de Deus, o mundo necessita de nós, o mundo necessita do Espírito que está nas nossas vidas, o mundo necessita da palavra que Deus ele nos dá no tempo oportuno para pregar as boas novas ao mundo. O mundo necessita do nosso testemunho, o mundo necessita do nosso testemunho de fidelidade a Deus, o nosso testemunho de santidade diante de Deus. Então o mundo necessita de nós, assim como ele necessitou de Cristo, e nós estamos aqui, irmãos, para representar a Cristo, para viver da mesma forma que Cristo ele viveu, de trilhar, irmãos, os mesmos caminhos, de pisar os mesmos passos que Cristo ele pisou. Então para isso necessita que nós nos esforçamos, a sermos santos, a termos os nossos corpos, oferecemos os nossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus. Amém? Então, a palavra do Senhor está nos dizendo, irmãos, nós não podemos nos associar com pessoas que cometem o pecado, ou nós não podemos nos associar com as pessoas do pecado, em pecado. Por quê? Porque nós somos santos, irmão. E aquele que é santo, a palavra santo quer dizer separado, nós somos separados, irmãos. Nós estamos experimentando algo sobrenatural de Deus para as nossas vidas, em que isso nos capacita, irmãos, a influenciarmos as pessoas através dos nossos testemunhos para que elas também experimentem, viu? Então aí no meio da sua família, se Deus ele chamou você, eu quero que você entenda nessa manhã que Deus ele te chamou é porque ele tem um propósito na sua vida e através da sua vida para que salve também outras pessoas. Então para isso necessário é que nós vivamos uma vida de santidade, nós vivamos uma vida diferente. Olha só o que vai dizer lá em Mateus, no capítulo de número 5, no versículo 14, no versículo 13 e no versículo de número 14. Mateus 5, no versículo de número 14, no versículo de número 13, versículo de número 14, nós vamos aqui, irmãos, examinar as Sagradas Escrituras. Olha só o que está escrito aqui. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com que se há de salgar? Para nada mais é bom, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre um monte. Se nós somos sal da terra, nós somos a luz do mundo, irmãos, nós temos uma função, o Senhor ele nos chamou, nós temos um propósito, irmãos, a ser cumprido aqui sobre a face da terra. Então, se o Senhor te chamou como sal da terra, se o Senhor te chamou como luz do mundo, entenda o chamado de Deus para a tua vida, irmãos, viva a diferença, experimente do sobrenatural de Deus para a tua vida. Amém, meu querido? Olha, o Senhor ele nos adverte, irmãos, em Lucas, capítulo de número 16, do versículo 10 ao versículo de número 14, que nós não podemos, irmãos, ser avarentos, nem nos misturarmos, com pessoas avarentas. Em Colossenses 3 e 9, o Senhor ele diz, irmãos, que nós não podemos fazer parte da mentira, nós não podemos ser mentirosos, nem podemos, irmãos, fazer parte da mentira, não podemos mentir, viu? Porque você é santo. Em 1 Coríntios 14, versículo de número 26, está dizendo que nós não podemos, irmãos, participar de fuxico, fofoca, de palavras, irmãos, maldosas, viu? De falar, irmãos, a respeito da vida de outras pessoas. Só existe uma pessoa, irmãos, um nome da qual nós podemos falar e falar dele com liberdade, que é o nome de Cristo, que nos nossos dias atuais muitas pessoas estão tendo, irmãos, vergonha de falar da pessoa de Cristo, mas na verdade ele nos deu liberdade para nós falarmos dele, mas falarmos dele, irmão, não é mal, não é de um para o outro, mas falarmos dele, irmãos, do que ele pode fazer nas nossas vidas, do que ele fez nas nossas vidas, do poder que tem, irmãos, este nome que excede
todo nome, cuja Bíblia diz que toda boca confessará e todo joelho terá que dobrar, é do nome de Cristo. Por isso, irmãos, nós não podemos fazer parte, do pecado de pessoas. Nós não podemos nos associar a pessoas, irmãos, em pecado. A Bíblia nos diz que nós somos santos, irmãos. As nossas vestes são alvas, são lavadas, irmãos, no sangue de Cristo. São lavadas, irmãos, com o sangue do Cordeiro, o sangue carmesim do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor, que nos purifica de todo pecado. Por isso, irmãos, a palavra do Senhor está nos chamando, irmãos, a vivermos a vida de santidade. Entenda que Deus, Ele te confiou este corpo para ser templo do Espírito Santo de Deus, mas para ser também um sacrifício a Deus. De que forma, pastor? Um sacrifício vivo, um sacrifício santo, um sacrifício digno de aceitação diante de Deus. Se as minhas mãos, Deus me deu as minhas mãos, elas estão perfeitas, elas são um instrumento de eu adorar o nome do Senhor. Se a minha boca é um instrumento perfeito, se a minha boca ela tem ação perfeita, ela é um instrumento para que eu possa adorar o nome do Senhor. A Bíblia vai nos dizer que comermos ou bebermos ou vestirmos, que tudo seja para a glória do Senhor. Você é um instrumento de adoração, de glorificação do nome do Senhor. Então não perca, irmãos, esta essência, em meio a esta pandemia que nós estamos enfrentando. Entenda que se existe uma coisa que você não pode perder, é a sua comunhão com Deus. A sua comunhão tem que estar, irmãos, ativa, tem que estar viva. Irmãos, eu não entendo por que existem pessoas que perderam, não sentem mais, a presença de Deus, não são sensíveis à presença de Deus. Se o Senhor 24 horas Ele nos prometeu que estaria conosco, Ele nos disse, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Então Cristo, Ele está conosco, irmãos. Cristo, Ele é vivo nas nossas vidas. Cristo, a presença dEle é notória, é visível nas nossas vidas, irmãos. Nós temos que entender isso aí. Aonde eu passo, irmãos, Cristo, Ele tem que brilhar na minha vida. As pessoas têm que enxergar Cristo na minha vida, e as pessoas têm que enxergar Cristo na tua vida, porque você foi chamado, irmãos, para este propósito, um propósito sincero e verdadeiro, que é o propósito de ser representante de Cristo sobre a face da terra. Então, tome posse, irmãos, dessa palavra nessa manhã. Eu quero deixar para a sua meditação também, alguns versículos para que você possa meditar, em casa, aonde está, irmãos, nos dizendo que nós não podemos nos associar com as pessoas do pecado. Aonde nós vamos encontrar isso, pastor? Na Bíblia Sagrada. Tome note, pega a sua caneta e o seu papel que eu vou te passar, lá em 1 Coríntios, capítulo de número 5, do versículo 9 e até o versículo de número 11. 1 Coríntios 5, do versículo 9 ao versículo de número 11. Nós vamos encontrar também em Efésios, no capítulo de número 5, no versículo de número 11 também. Nós vamos encontrar também na segunda epístola universal de João, no versículo de número 10. Vamos encontrar também na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2, no versículo de número 19. Também na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3, do versículo 2 ao versículo de número 5. E segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo de número 6, versículo de número 17. E primeira epístola universal de Pedro, no capítulo 3, no versículo de número 11. São versículos, irmãos, de concordância, Não estou distorcendo a palavra de Deus, é o que diz a Bíblia Sagrada. Nós somos santos, fomos chamados, irmãos, para viver uma vida de santidade diante de Deus, de sermos testemunhas legais, porque aquele que nos chamou, Ele é santo, aquele que nos chamou, Ele é puro, aquele que nos chamou, Ele é verdadeiro, Ele é justo e eterno, e assim nós temos que ser também justos, temos que ser santos, temos que ser puros, irmãos, Temos que ser transparentes naquilo que nós vivemos, temos que viver aquilo que nós pregamos e pregar aquilo que nós vivemos. Deixo aqui o meu abraço a você,
você, viu? Para que não seja também cansativo esse vídeo, que Deus ele possa te abençoar, viu? Nesse dia de hoje, durante toda a semana, que o Senhor ele possa alcançar aqueles a quem você tem orado e tem intercedido, e que a salvação possa chegar também na vida deles, que a transformação, a misericórdia, a manifestação do amor de Deus possa alcançar a vida deles, transformando e fazendo deles também servos de Deus, fiéis, tementes e santos. Que Deus ele possa te alcançar nesse dia. Deixo aqui o meu abraço. Que Deus e Cristo abençoe você. Que Deus e Cristo possa abençoar a tua família. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo possa chegar na tua casa e na tua vida. Em nome de Jesus. Amém.